Com a palavra, Janaína. Fique à vontade. Fique à vontade. Boa tarde. Boa tarde. Eu sou Janaína. Estou feliz pelo convite de falar para vocês. Eu quero agradecer a Rede Mineira de Tecnologia Assistiva, Kátia Ferraz, eu te agradeço. Crefono. E a Gabi, que lindo! Eu sou fonoaudióloga. 18 anos. Nossa, eu trabalho em comunicação alternativa. A comunicação alternativa é minha paixão. Ai, eu tô apaixonada. Obrigada. Ai, que ótimo. Amei. Pessoal, eu fiz desse jeito, era mais para poder ver se vocês iriam interagir, se vocês iriam comunicar com uma forma diferente. A Kátia, a palavra é sua e eu tô aqui assim. Era uma forma o quê? Alternativa. É lógico. Pra gente se comunicar. Pode ir pra sua reunião, então agora era só pra poder... Era a forma que eu tinha pra poder agradecer, de uma forma alternativa. Claro, obrigada. Bom, gente, então... Eu já me apresentei. O que estava acontecendo, né? Pode voltar para a apresentação. Aí a gente então começa a discutir sobre as dificuldades, né, o impacto de uma pessoa com dificuldade com a comunicação, com a fala, né, com essa comunicação oral. E quais são esses impactos no dia a dia, né? Porque, na verdade, Kátia, fica à vontade para sua reunião. Agora aí eu começo mesmo com a parte teórica. Tá certo. Eu peço às YTech, caso tenha algum problema, vocês falem YTech, localidade, ou tá ouvindo ou não tá enxergando, tá? E aí eu peço para vocês indicarem qualquer problema técnico, que a gente está aqui na escuta e tem outras pessoas assistindo aqui dos bastidores, que se tiver algum problema ela vai solucionar. Pode ir agora a palavra com você. Muito obrigada, Kátia. Gente, só uma coisinha também. Levanta a mão se tá todo mundo ouvindo, só pra gente ter. Se eles entenderam essa primeira parte. Ouvindo, tá? Todo mundo entendendo? Já... Então tá bom. Só pra ter certeza que não estamos com problema técnico. Vamos lá. Bom, pessoal, eu fiz essa pequena dinâmica do início, foi exatamente para poder ver. A gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pessoas dentro da sala presencialmente, e a ideia era essa, se eles iriam entender a proposta de uma comunicação alternativa. Então eu comecei me apresentando, dando boa tarde, falando da minha paixão, que é a comunicação alternativa, de uma maneira alternativa. E aí a gente entra então nas questões relacionadas com a comunicação, né? A humanidade, ela utiliza usualmente a linguagem oral e a escrita para se comunicar, fornecendo condições substanciais para que o indivíduo se faça entender. Porém, gente, a comunicação ela não se restringe à fala ou a palavras. As pessoas elas podem utilizar qualquer recurso, verbal ou não verbal, que seja os gestos, expressões faciais, indicação, né, manual, enfim, qualquer forma que eu consiga passar qualquer mensagem, qualquer informação, é uma forma da gente estar se comunicando. Então, quais são os efeitos de uma comunicação difícil ou de uma comunicação alternativa, né? Então, a gente tem que pensar não só no caso da pessoa que tem a dificuldade de fala, mas a gente tem que também pensar nesse interlocutor, né? Porque eu acho que geram situações muito específicas, tanto para um quanto para outro. Então, no caso de quem está passando essa mensagem, né, a gente tem a dúvida se o receptor, ele entendeu essa mensagem, porque eu usei símbolos, fiquei muda,
né? Mas a Gabi, como uma boa tradutora, uma boa fonoaudióloga, ela foi lendo aqui para todo mundo meio baixinho, né? Então eu tinha a certeza que as pessoas estavam entendendo que eu tinha alguém lendo, reproduzindo aquela mensagem. Essa pessoa que também está passando essa mensagem, ela pode ter medo do receptor não querer manter essa interação. Se eu tivesse continuado muda, o que teria acontecido? Vocês iriam começar a perguntar o que ia acontecer, o que não ia, né? Então, isso pode gerar uma quebra dessa interação. Uma ansiedade, óbvio, e uma frustração por parte de quem está tentando se comunicar. Já pensando no caso de quem está recebendo essa mensagem, a gente pensa em quê? Dúvida se ele entendeu a mensagem corretamente. Será que foi isso mesmo que eu li, né? Né, Gabi? Será que era isso que a Janaína queria falar? Medo né, desse transmissor, ele desistir de manter essa interação. Ah, será que ele entendeu? Ah, não é isso que eu estou querendo dizer, ele está insistindo que é isso. Eu gosto da cor azul, ele está insistindo que é preta. Ah, eu vou deixar então, deixa ele achar que é azul. Tipo isso, né? E também gera os mesmos sentimentos de ansiedade e de frustração. Então, ou seja, os sentimentos são muito parecidos, né? Tanto da pessoa que está passando a mensagem, quanto de quem está recebendo essa mensagem. E o que é comunicar? O Aurélio fala que é estar em comunicação, participar, transmitir, propagar, corresponder, fazer saber. A Mirenda fala, tem essa mensagem que eu adoro, que o pré-requisito para comunicar. Respirar é o único pré-requisito necessário para a comunicação. Respirar é igual a vida e vida é igual à comunicação. É simples. Então, essa é a mensagem que eu quero que vocês tenham no início dessa nossa apresentação. Qualquer pessoa pode comunicar, independente das suas limitações, sejam elas físicas, como, né, cognitivas, enfim, a gente tem que achar a melhor maneira, a maneira mais funcional para essa pessoa. E às vezes a dificuldade não é da pessoa que tem a limitação, às vezes é do interlocutor estar disponível para essa comunicação. Bom, por que eu estou frisando tanto essa questão o que é comunicação, né? Porque eu acredito muito, né, dentro do meu trabalho, que eu estou falando para profissionais da área da saúde, se a gente não tiver essa disponibilidade, essa sensibilidade de ouvir o outro, e a gente sabe que isso afeta tanto as questões cognitivas, de desenvolvimento de linguagem, de aprendizagem, emocionais. E muitas vezes, quando a gente tem um outro quadro clínico associado, esse quadro clínico ele pode melhorar só dele estar conseguindo se comunicar, se fazer entendido pelo outro. Né? Dentro dos hospitais, observa-se melhoras de quadro clínico, de saturação, inclusive, só do paciente saber que o outro está entendendo o que ele está querendo comunicar. Então, continuando nessa minha tentativa dessa sensibilização de vocês, para que vocês possam levar isso para a atuação clínica, né? A comunicação ela é fator essencial para a inserção do sujeito na sociedade. A fala, associada a gestos, expressões faciais e corporais, caracteriza a condição humana. Essa que é a nossa grande diferença, né? Essa propriedade, essa condição de se comunicar. Só que aí, já puxando mais para a questão dessa dificuldade da fala, da comunicação oral, a gente tem que ter em mente que a ausência da oralidade, ou seja, a dificuldade de fala, não deve ser inadvertidamente considerada como ausência de linguagem. Ou seja, eu posso não conseguir falar, mas eu tenho informações, eu tenho intenção para ser passada para o outro. Quais são os componentes da comunicação? Isso é básico, isso é fundamental para a gente entender esse processo. Primeiro, para que haja uma comunicação, eu preciso o quê? De ter algo para comunicar. Eu tenho que ter alguém para receber essa mensagem. Né? Então, hoje, por exemplo, a grande discussão quando as crianças tentam comunicar com os pais e os pais estão aonde? No celular.
né, o nível de brincadeira, de interação entre filhos e pais, cuidadores, né, isso tem reduzido e tem gerado um grande impacto no desenvolvimento infantil. Então, eu tenho que ter algo para comunicar, mas eu tenho que ter alguém, né, que receba essa mensagem. Eu tenho que ter meios. O bebê, ele se comunica como? Muitas vezes, pelo choro, pelo sorriso, ele vai mostrar que ele fez xixi, que ele está com fome, que ele está com dor. Libras. Cadê a Amanda? A Libras, a Amanda, né? Que ela estava perguntando, a Libras, comunicação alternativa, é uma forma, mas ela não é considerada comunicação alternativa, e sim o quê? Uma língua, né? Então, eu posso usar a escrita, vamos pensar num paciente com ela, esclerose lateral. Ela chegou, acabei de falar de você, Amanda, da Libras. Então, quando a gente pensa num paciente com ela, que é esclerose lateral amiotrófica, ele pode ter uma dificuldade em articular essa fala, mas ele pode conseguir se escrever pela escrita. Ele pode conseguir escrever se comunicar pela escrita. Enfim, eu preciso ter uma intenção, uma razão, um querer, uma vontade para eu poder comunicar. Uma expectativa, eu espero que o outro entenda e que isso gere alguma consequência, que seja, eu quero comunicar que eu estou com fome, eu espero que o outro entenda e ele me dê um lanche, né? Oportunidade. O que eu estou chamando de oportunidade que eu já citei hoje, né? Quantas vezes a gente faz um material apropriado, né? Assim, quando eu falo material de comunicação alternativa, a gente faz uma prancha, o paciente ele usa com você de maneira extremamente funcional, mas aí do mesmo jeito que você manda para casa na sacola, volta. Então, ou seja, ele só usa dentro da sessão terapêutica. Eu tenho que promover oportunidades no dia a dia, no social, para que ele possa ter essa vontade, essa necessidade de comunicar. A troca de turno, um fala, o outro escuta. E o acréscimo de informação, tem que gerar mudanças essa comunicação. E aí, como eu já falei também, essa comunicação interpessoal, ela favorece o desenvolvimento da linguagem e da cognição. E a comunicação suplementar e ou alternativa favorece a linguagem tanto expressiva quanto receptiva à compreensão. Por muito tempo, a gente achava que o paciente ele ia pegar a prancha e iria simplesmente o quê? Expressar o que ele quer. Que ele precisa. A gente não tinha a noção, hoje nós temos, o quanto que isso favorece o desenvolvimento também da compreensão. Então, isso já é comprovado por pesquisas, por exemplo, pacientes internados que estão, por exemplo, com uma confusão mental, estou supondo, tá? É um caso. Como que você favorecendo recursos de comunicação para ele consegue se organizar e recuperar essa compreensão, recuperando essa comunicação. Então, ele vai melhorar tanto essa recepção quanto a expressão dessa comunicação. E aí, para nossa surpresa, gente, a fala, todo mundo, né? Mas a fala, ela é fundamental. Ela é mais rápida, ela é mais prática, ela é mais funcional. Mas pesquisas revelam que quando eu quero passar uma mensagem, apenas 35% dessa mensagem, ela é transmitida pela fala. 65% vai ser transmitido pelos meus gestos, pela minha expressão corporal, pela minha expressão facial, né, pela minha mímica, pela minha melodia, pelo meu ritmo respiratório. Então, apenas 35% dessa informação ela é realmente transmitida pela fala. E aí, comunicar? Eu adoro esse slide, né, porque aí mostra várias formas de comunicar. Como eu falei, pela expressão facial, pela fala, pela escrita, né? Hoje pelas redes sociais, pelo WhatsApp, pelo e-mail, né? Pelas formas aí virtuais mesmo, pelos símbolos pictográficos, né? Que são os recursos de comunicação alternativa, que sejam de baixa ou alta tecnologia, que a gente vai estar vendo hoje ao longo da tarde. O mais importante é que nós possamos promover essa comunicação da melhor maneira possível, né? Da maneira mais funcional possível, independente do tipo ou severidade da dificuldade daquela pessoa.
seja ela linguística, social, cognitiva, motora, sensorial ou perceptual. Tá tranquilo até aqui? Acho que a gente pode dar um break e ver se alguém tem perguntas. Agora eu entro com a terminologia e a conceituação. Eu queria consultar alguma OITEC quer fazer alguma pergunta? Abrindo inscrições. Tem uma ali que pegou. É só destravar o microfone. Qual OITEC? Pirapora? Ela escutou. Não, eu quero saber se esse material também vocês vão disponibilizar. Podemos, a gente manda para vocês, tá? A doutora Janaína vai disponibilizar. Alguém mais quer falar? Igual o ITEC? Participants are now unmuted. O ITEC Viçosa quer falar alguma coisa, não? Prossiga. Alguma outra o ITEC quer se colocar? Está lotado. Taiobeiras. Vamos chegar lá. Taiobeiras. O ITEC Taiobeiras. Pode falar. Janaína, você falou aí que a Libras é uma língua, né? Não é? Isso, é uma não língua. faz parte. É a língua brasileira de sinais. Língua brasileira de sinais. Às vezes eu já recebi aqui para pacientes com alterações neurológicas sem deficiência auditiva, que o neurologista indicou Libras. Seria indicado Libras nesse caso? Porque a gente sabe que é uma língua utilizada mais por surdos. No caso de paralisia cerebral, eu acredito que seria mais interessante o PECS, né? Outro tipo de comunicação. O que você me falaria sobre isso? Como você chama? Gisele. A gente tem que pensar o seguinte: a Libras, ela é, como eu disse, uma língua brasileira de sinais, correto? Ela é aprendida, né? Como também qualquer recurso de comunicação alternativa vai ter que ser treinado, vai ter que ser aprendido, sim, mas com níveis de dificuldades muito diferentes, né? A Libras, ela é muito complexa. Eu mesma já tentei aprender, sei alguns sinais, muito poucos. Bom dia, boa tarde, boa noite. É muito complexo. Além disso, quando você me fala de pacientes que chegam para você com paralisia cerebral, e com indicação, né, quadros neurológicos, e com indicação de Libras, a gente tem que pensar fundamentalmente, eu preciso de ter o que preservado? Os movimentos dos membros superiores. Para fazer Libras, eu preciso desse movimento funcional dos membros superiores. Então, é o primeiro critério que você precisa avaliar, né? Então, assim, se é indicado, se não é, eu particularmente penso muito que Libras é realmente para as pessoas com deficiência auditiva, são surdos. Agora, esse critério, por quê? Vou trazer mais uma questão. A Libras. Quando você sabe Libras, né, você não ouve, você usa Libras, você acaba você tem mais facilidade para poder se comunicar com quem? Com quem sabe Libras. Se o outro não sabe Libras, vai gerar também uma limitação nessa comunicação. Então, a gente tem que pensar nesse critério também, mas principalmente no quadro que você falou, que trata-se de quadros neurológicos com paralisia cerebral, a gente tem que pensar na questão motora. Respondi, Gisele? Cadê você? Tá alternando. Sim, obrigada. Respondeu. Quando ela fala, aparece. Tá bom, obrigada. Mais alguma OITEC, gente? Pode continuar? Pode continuar, professora. Então, vamos lá. Janaína, eu já li muito sobre comunicação. Só um minutinho, ela queria fazer uma pergunta aqui. Eu respondi. Eu falei, peraí, alguma OITEC aí queria falar? Oi? Passou com alguém. Tá.
Vocês só liberem o áudio na hora que vocês forem intervir, tá bom? Fazendo favor, para todo mundo poder acompanhar. Obrigada. Pode continuar, professora. Bom, então muitas pessoas podem falar, já li sobre comunicação alternativa, mas eu fico muito confusa. Tem vezes que eu vejo comunicação alternativa, às vezes eu vejo comunicação suplementar, aumentativa, ampliada. Realmente, a gente ainda no Brasil, a gente não conseguiu, né, definir essa tradução, né, de Augmentative and Alternative Communication, que é o termo oficial, né, do inglês. Então, na verdade, tudo isso significa a mesma coisa: comunicação alternativa, comunicação suplementar, alternativa e ou suplementar, alternativa e ou aumentativa, ou alternativa e ou ampliada. Mas tem algumas questões peculiares que eu vou explicar para vocês agora. Eu particularmente gosto muito do termo alternativa e ou suplementar. Vocês vão entender por quê. A comunicação suplementar e ou alternativa é uma área de atuação clínica que visa compensar temporária ou permanentemente dificuldades de indivíduos com distúrbios graves de expressão, ou seja, com prejuízos de fala, linguagem e escrita. Essa é uma definição da ASHA. Eu gosto muito dela, dentre tantas outras que existem. Por quê? Porque fala do temporário ou permanente. Então, como eu disse, tem 18 anos que eu trabalho com comunicação alternativa e antes, né, eu já passei por várias fases, várias etapas, né? Eu já fui da época que quando você falava com a família, você, né, quando você fazia a proposta de um trabalho de comunicação alternativa, muitas vezes ele achava o quê? Que eu estava querendo dizer que o filho dele não iria nunca falar, como se fosse um fim de linha, né? E na verdade não é. Muitas vezes você usa como alternativo primeiro, depois torna-se suplementar, podendo até mesmo a ficar independente, ele conseguir desenvolver a linguagem e desenvolver a fala. E também essa definição mostra pra gente o temporário ou permanente. Vou pegar um caso bem simples para poder ficar claro. Vamos supor que um paciente traqueostomizado ou entubado, ele consegue falar? Não. Então, durante aquele período, ele pode precisar de um recurso de comunicação alternativa. A partir do momento que ele tira a tráqueo, ele tira a intubação, ele então pode recuperar a fala. Então, temporariamente, ele vai precisar desse recurso de comunicação alternativa. Já em outros casos, por exemplo, num caso de paralisia cerebral, um caso quadriespástico grave, com uma disartria significativa, uma dificuldade articulatória muito grande, ele pode precisar realmente desse recurso como alternativo durante toda a vida. Além disso, é uma área de prática e pesquisa clínica e também educacional, que é uma outra temática que a gente vai passar muito rapidamente hoje, que a gente tem apenas 3 horas e pouquinho para falar, é muita coisa, mas, bom, esse trabalho, ele é tanto da área da saúde quanto da área da educação. Não é um método de alfabetização, pessoal. Muita gente confunde isso. Recursos de comunicação alternativa não é método de alfabetização. É claro que ele vai favorecer o desenvolvimento da linguagem. Quantas vezes eu já falei isso hoje? Várias vezes. Essa é a marca: desenvolvimento da linguagem, né? Tanto dessa comunicação receptiva quanto expressiva também. Então, é uma área de prática e pesquisa clínica e educacional que envolve um conjunto de ferramentas e estratégias utilizadas para promover, eu já falei isso também hoje, a melhor comunicação possível para pessoas com necessidades especiais de comunicação. Só que tem uma diferença, como eu também já dei esse exemplo. Ela pode ser suplementar, como ela pode ser alternativa. Suplementar, quando o indivíduo ele utiliza outro meio para se comunicar, mas ele usa aquela prancha que eu vou chegar lá, vou explicar, tá? Aquele recurso
quando as pessoas não entendem a fala. Vamos pensar num caso de uma pessoa com uma disartria. O que é disartria? É uma dificuldade na fala que envolve articulação, melodia, ritmo, coordenação pneumofonoarticulatória. É uma fala de difícil inteligibilidade, mas horas as pessoas entendem, horas as pessoas não entendem. Então, quando as pessoas não entenderem, ele vai usar aquele recurso para complementar, para suplementar a fala dele. Agora, se ninguém entende a fala dele em momento nenhum, aquele recurso então vai ser usado como um recurso alternativo. Tá claro isso, gente? Isso é questão de terminologia, é fundamental que isso fique claro. E a comunicação, então, suplementar e ou alternativa é possibilidade de desenvolvimento cognitivo e linguístico, melhor capacidade de expressão e de compreensão, maior competência comunicativa, diminui comportamentos inadequados. Então, vamos pensar num caso de alguém, de uma pessoa com transtorno do espectro autista, com alterações de comportamento. Se você favorece uma melhor comunicação, uma melhor forma de interação dele, ele vai provavelmente minimizar os comportamentos inadequados, correto? Capacidade de resolução de problemas, potencializa o desenvolvimento da autonomia e da independência, uso do recurso visual na prática pedagógica, facilitando esse desenvolvimento comunicativo para todos e sustentando o processo dialógico, a construção do conhecimento e a aprendizagem. E convoca os profissionais, essa é uma convocação para todos vocês, a escutar o corpo que fala e a pensar formas de incrementar vínculos que possibilitem dar vez e dar voz, para propiciar formas de comunicação efetivas. Sabe aquilo da mãe que vira assim, o bebê faz isso é dor, o bebê faz é fome, o para mim são todos iguais, mas a mãe sabe a diferença entre os ãs. A mesma coisa com as pessoas com dificuldade na fala, né? Então, provavelmente ele tem códigos, código de sim e não. Quando ele pisca o olho direito é sim, quando ele pisca o olho esquerdo é não. Quando ele põe a língua para fora é sim, quando ele dá um sorriso é não. Então, esses códigos são fundamentais de serem estabelecidos para essa comunicação. Eu brinco muito que fonoaudiólogo que trabalha com comunicação alternativa principalmente não é intérprete. Então, cansa de acontecer em instituição, em hospital, na própria clínica, né? Você está passando, aí vem o fisioterapeuta, vem cá, ele está querendo falar alguma coisa, vem cá entender, né? Vem cá traduzir para a gente. Nós não somos tradutores, né? Essa pessoa ela tem que ter pré-requisitos, condições básicas para poder desenvolver, para poder utilizar recursos de comunicação alternativa, e um deles, básico, são esses códigos de sim e não. Melhor qualidade de vida ao usuário. Então, precisa provar que isso tem que entrar no trabalho do fonoaudiólogo, do fisioterapeuta, do terapeuta ocupacional, do psicólogo, né? Dos profissionais da área da educação também, sem também citar dos enfermeiros, dos médicos. Contar esse caso para vocês, uma criança que eu atendo, depois de 2 anos e meio, 3 anos de idade, é uma criança com paralisia cerebral, mas que depois de 3 anos passou a desenvolver um quadro de crises convulsivas de difícil controle. Então, semana passada mesmo, ele começou a ter crise, a mãe achou que era uma dessas crises que passava, e ele passou minutos, horas tendo crise, a mãe correu para o hospital, ele passou uma manhã inteira e os médicos não estavam controlando as crises, e aí depois de muita medicação conseguiram controlar no final do dia. A mãe levou a pranchinha de comunicação alternativa dele e ele pôde então falar, né, comunicar tanto para a mãe quanto para os enfermeiros, e todos ficaram enlouquecidos, né, que ele estava mostrando que ele estava bem, mas que ele estava com dor. Então, assim, né, é isso que a gente precisa. E ele fica tranquilo também, apesar de ter só 3 anos, de saber que o outro está entendendo o que ele está sentindo, o que ele está passando naquele momento, né? Gente, comunicação alternativa não é jogo de lince, pelo amor de Deus, é função, é comunicação. Como você chama? Bruna. A Bruna, ela me perguntou o que é uma prancha. Então, prancha, Bruna, é
você vai ver, tem várias formas da gente montar essa prancha, da gente organizar essa prancha de comunicação com símbolos. Pode ser com símbolos pictográficos, que são figuras que eu vou estar explicando, como pode ser com fotos, com figuras de revistas, com miniaturas, depende do nível de representação de simbolismo que essa pessoa tiver, o que ela der conta de representar, de ter, de dar significado para aquilo. Só que eu canso de ver, gente, você chega no consultório, você chega nas instituições, faz uma prancha linda, toda colorida, plastificada e tudo, e aí tá assim, onde está o comer? Onde está o bebê? Isso é lince. É uma prancha de comunicação. O que você quer me dizer? Você está com fome ou você está com sono? Né? É muito bacana quando chega, igual semana passada mesmo, é uma criança com paralisia cerebral que tem uma estereotipia de colocar a mão na boca, e eu estou tentando trabalhar isso com ele. Olha, quando der vontade, olha para a sala, vê se está fazendo sol lá fora, se está chovendo, e está assim, tá resolvendo, sabe? Aí eu tô assim, olha pra Jana, vê se a Jana tá bonita. E ele conseguiu me dizer pela prancha que ele gosta de mim de cabelo solto e não de cabelo preso. Ele não gosta de rabo. Então agora, a partir de agora, eu só vou atendê-lo de cabelo solto. Não é legal isso, gente? É fantástico. Bom, a comunicação vulnerável. Em raras situações, a comunicação em condição vulnerável ela é reconhecida como um fator que afeta diretamente o estado clínico. Eu já também comentei sobre isso hoje. E aí, muitas vezes, as pessoas elas se preocupam com o quê? Quando eu tenho uma criança com paralisia cerebral, eu fico muito mais preocupada com o posicionamento, porque eu posso luxar o quadril, eu posso favorecer o desenvolvimento de deformidades, eu me preocupo com a disfagia, que é a dificuldade para poder deglutir e que pode desenvolver, né, pneumonias, quadros de pneumonias aspirativas. E aí, gente, sobra tempo de eu pensar na comunicação? Não. Né? Mas eu espero que vocês saiam daqui que a comunicação ela não é o terceiro nem o quarto item, ela é o primeiro item desse trabalho terapêutico, vamos falar assim, né? E acabam que as prioridades clínicas da equipe médica e assistencial elas se tornam outras, né? Então a gente sai com esse desafio hoje de pensar que a comunicação ela é muito importante. Falando rapidamente do histórico, eu gosto muito dessa foto que foi apresentada para mim. Então tá bom. Sim, senhor. Bom, essa foto ela foi apresentada para mim pela Lúcia Reile, que é uma querida que trabalha com comunicação alternativa lá em Campinas, que ela diz que nesse quadro que mostra, né, a questão dos mutilados da Primeira Guerra Mundial, ela fala que desde aquela época já tinha registros de comunicação alternativa. Onde? Vocês que estão aqui. Ainda pus a cola ali, ó. Então a gente tem ali a pessoa com, né, um tipo de traumatismo de face, né, com o membro inferior amputado, o membro superior amputado e o último. Aí muitas pessoas costumam falar assim, ele está empurrando a cadeira de rodas do da frente. Não, ele tem uma prancha de comunicação alternativa no bolso. Então, desde muito antes existe, então, né, a comunicação alternativa. Que, na verdade, ela surgiu nos anos 50, né, por profissionais da área. Gerou burburinhos. Quem tiver aberto o microfone pode fechar, tá bom? Por favor. Daqui a pouquinho a gente para as perguntas, ok? Bom, nos anos 50 surgiu... Eu gosto de colocar isso, gente, por quê? Porque ainda tem muita gente que acha que comunicação alternativa... Amanda? Bruna. Que comunicação alternativa são figurinhas. Aí cai na história do Lince, né? Precisa de uma avaliação bem feita por um profissional que tenha conhecimento, sim. Por quê? Cai muito no empirismo. E se você for para o lado que a comunicação alternativa ela é empírica, você não vai ter resultado. E aí as pessoas falam, isso não dá certo, isso não funciona, né? É ilusão.
Não, ela é real, tem fundamentação científica e como qualquer outro método, outra forma, como a Libras, por exemplo, que é a língua, ela tem que ser treinada. Então, você tem que trabalhar com o seu paciente, com os familiares, com os profissionais envolvidos, né? Por quê? É realmente aprendida, mas ela tem que ser o quê? Treinada, ensinada e treinada, para que ela tenha realmente resultado e sucesso, tá? E aí, por que eu tô falando tudo isso? Porque ela surgiu como, né, de uma forma intuitiva, com fotos, com registros de desenhos, né? A pessoa quer falar que ela está com fome, ela pegava um lápis e ela desenhava um copo, uma comida, né? Nos anos 70. Aí sim, ela passa a ser vista como um legítimo método de comunicação através do Blisk, que eu vou mostrar para vocês. Na década de 70 foi quando ela chegou ao Brasil através de uma escola especial. Então, muita gente até pouco tempo achava que comunicação alternativa era só para crianças. Estava muito vinculado com escola especial, que é uma outra questão. Por envolver figuras, símbolos pictográficos, muita gente acha que ela infantiliza. Não, é claro que se o paciente ele escreve, ele lê, eu vou usar então formas de escrita, de palavras, de frases com ele. Mas se ele não consegue escrever, ou porque ele não desenvolveu, ou ele perdeu essa habilidade pela lesão, se ele der conta é de figuras que ele vai usar. São figuras que ele vai usar. E eu não vou estar infantilizando, né? Então, quando você pega um paciente adulto, com sequela de um acidente vascular cerebral, com uma doença degenerativa, enfim, usando símbolos pictográficos, figuras, você não está infantilizando. E hoje, gente, o mundo ele é de imagens. Então, às vezes, ele até tem esse cognitivo preservado, mas você pode usar as figuras, depende da avaliação que é feita pelo profissional capacitado. Você pode usar figuras para gerar o quê? Uma agilidade maior de comunicação. Ok? Nos anos 80, então, emergiu como uma área de especialização, foi criada a ISAC, que é a Sociedade Internacional de Comunicação Alternativa, que eu vou falar um pouquinho depois para vocês, e atualmente a gente vive o boom da alta tecnologia, que a gente tem que ter cuidado, muito cuidado. Então, a comunicação alternativa, né, quando ela surgiu para atender demandas básicas do dia a dia. Quero ir ao banheiro, estou com fome, estou com dor, estou com sono. Basicamente era isso. Qualquer prancha que você começa, geralmente você começa por aí, né? As necessidades básicas. Hoje não. Hoje é função, é participação, é inclusão. E a gente vai ver ao longo da tarde. Os paradigmas, né? Por muito tempo se achou o quê? Como eu já falei que eu fui dessa era, né? Também cheguei a pegar que quando você indica ou se você trabalha com aquele indivíduo com a comunicação alternativa, você vai estar impedindo o desenvolvimento da fala dele, né? E isso já é comprovado cientificamente que não. O uso dos sistemas de sinais não reduz, sim aumenta as vocalizações das pessoas que as empregam. Por quê? A pessoa ela quer comunicar, o outro não entende. Se ele usa uma ferramenta que vai favorecer aquela comunicação, aquilo gera uma segurança, um incentivo, uma motivação tão grande que vai o quê? Vai só motivá-lo a estar tentando fazer as aproximações fonêmicas, as aproximações de fala, até realmente, de repente, começar a desenvolver algumas palavras, a emitir algumas palavras, até frases, e de repente, de um recurso alternativo, ele passa para suplementar ou talvez até independente desse recurso. O uso da comunicação alternativa não inibe a fala, mas funciona como um facilitador, né, desse desenvolvimento. E se o paciente tiver condições de se expressar oralmente, não deixará de fazê-lo por ter o apoio dos símbolos. Então, gente, vamos pensar. Eu tenho crianças, por exemplo, no consultório com síndrome de Down. E por causa de uma apraxia de fala, eu posso, então, usar recursos de comunicação alternativa
para poder favorecer esse desenvolvimento da fala. Ou simplesmente uma criança com síndrome de Down que eu vou usar, ele não vai ter uma pranchinha para levar para casa, para levar para a rua, para se comunicar, mas eu posso usar aqueles recursos dentro do consultório como recursos terapêuticos para poder estar desenvolvendo linguagem e a fala. Então, eu posso usar como recurso de comunicação, como recurso terapêutico para o desenvolvimento dentro do consultório, ok? Vamos dar uma paradinha para perguntar. Depois vai ter uma para não acumular demais. Vamos lá, pessoal. Alguém já tem alguma dúvida? Posso continuar? Então, vamos continuar. Quem são os candidatos a serem usuários de recursos de comunicação alternativa? Gisele, não foi Gisele que fez a primeira pergunta? Gisele. Pirapora. Gisele, além da paralisia cerebral, né, que todo mundo logo associa com a paralisia cerebral, eu tenho vários outros casos, né? Eu tenho que apenas ter muito claro para mim se aquele caso é um caso de lesão adquirida ou congênita. A forma que eu vou trabalhar com aquela pessoa vai ser diferente, porque se ele tem um conhecimento prévio dos pré-requisitos de comunicação, até mesmo da estruturação do português, da fala, eu vou trabalhar de um jeito. Se não, eu vou trabalhar de outra forma. Então, saber se a lesão ela é congênita ou adquirida é fundamental para eu definir a forma como eu vou trabalhar. Mas todos esses casos aí são casos possíveis para o trabalho de comunicação alternativa. A paralisia cerebral, que é a mais conhecida, né, Gisele? A deficiência intelectual, microcefalia, sequela de Zika vírus, os transtornos do espectro autista, as doenças neurológicas ou degenerativas, como esclerose lateral amiotrófica, esclerose múltipla, o próprio Parkinson, os TCS, os casos de traumatismo crânioencefálico, lesão medular alta, as afasias, as apraxias, as disartrias, câncer de cabeça e pescoço, queimaduras de face, os traqueostomizados, entubados e os atrasos de linguagem simples mesmo e fala, como recurso terapêutico muitas vezes, como eu já disse. Ok? Se vocês estiverem ouvindo, espera um pouquinho. Tá, então, enquanto isso, eles ouvindo ou não, eu vou aproveitar o pessoal aqui só para poder entender se tá bom o ritmo, se tá claro, alguma sugestão, algum comentário. A gente só pergunta se tem pergunta lá. Aqui não, né? Preconceito, né? Lá no conselho tinha um rapaz, você me respondeu aí uma das falas, mas só para me confirmar. Sim? Que ele tem um problema de fala, ele até saiu agora, ele não tá mais. E ele sempre foi com um apoiador que era no caso você falou que é tradutor, no caso, como alternativo, uma linguagem alternativa. Né? Ele usava algum... Como que é essa pessoa? De fala, ele tem um problema intelectual e afetou a fala. Obrigada. Então, para a gente conseguir entender, porque com a convivência você ouviu. Entendi. A inteligibilidade de fala dele que estava comprometida. Sim, é um mediador, na verdade. Né? É um mediador. Ele não usa, teoricamente, nenhum recurso de comunicação alternativa, mas ele conta com um mediador. Né? A gente acabou acostumando, porque você vai convivendo, vai ficando apurado. Vai entendendo. Exatamente. Mas as pessoas novas não conseguiam entender a fala. E que acaba que... E que acaba que nesses casos é um dos grandes dificultadores para a gente entrar com esse recurso, que é isso que eu falei, né? A mãe entende tudo. Mas ele vai para a escola, futuramente, quem sabe ele pode trabalhar, não é isso que a gente está batalhando, né? Essa autonomia, essa independência, que ele vá para a escola, que ele ganhe mercado de trabalho futuramente. Então, assim, a mãe vai continuar com ele o tempo todo, fazendo essa mediação. Então, até onde que é bom você ter esse mediador? Na verdade, a gente quer essa autonomia, essa independência, né? A gente tinha isso lá no conselho até agora, até julho, naquela eleição. Ele saiu e ele
ele não pode mais, porque ele cumpriu 2 anos Entendi. de mandato que foi substituído. Entendi. Ele tem que chegar com o auxílio da pessoa. É quase que uma pessoa que usa Libras e aí tem um intérprete de Libras. É quase o intérprete de Libras, né? Para construir a prancha tem critérios, né? Sim, a gente vai falar. Tem. A gente vai conversar sobre isso. E aí, assim, depende da avaliação, porque você tem que avaliar as condições físicas, até para saber que a gente desenhava os símbolos. Aí depois surgiu os livros com os símbolos que você xerocava. Aí você queria um símbolo daquela página, você tinha que xerocar a página inteira. Você ficava com 20 símbolos guardados. Aí hoje é impresso, você seleciona qual símbolo você quer, você imprime só aquilo que você quer, da cor que você quer modificar o símbolo, você quer fazer um menininho louro, moreno, faz do jeito que você... Eu sou da época que a gente desenhava o símbolo, aí você fazia o símbolo todo lindo, aí você pega, aí coloca o xixi, fazer xixi, vamos supor, na parte mais... Tá ouvindo? Vou continuar com o exemplo então, tá? Vou continuar com o exemplo. Porto Alegre tá sem imagem. Coromandel também está sem imagem. Formiga também está sem imagem. Brava sem imagem também. Obrigada. Eles estão conectados, tá bom? Estamos sem imagem. Mas se vocês estão... Tá todo mundo ouvindo? Sim. Então, pra gente não perder Mas sem sem imagem, eu vou continuar falando e não vou passar os slides. Fiquem tranquilos que eu não vou passar os slides. Ok? Ok. Ok. Eu vou continuar com o caso do xixi aqui. Mas... Ok. Vocês estão vendo? Estamos os slides ouvindo. agora? Aqui na unidade Monte os Azul, slides só agora? visualiza a nossa tela e está ouvindo o pessoal, mas não estamos visualizando as outras telas. E os slides estão? Não. Parece que outros locais também está a mesma situação, né? Pompeu sem imagem. Alguém começou a receber imagem? Não. Palmeiras. Não. Coloca aí, técnico, né? Não. Ah, estão me vendo, hein? Tchau. Meu teste. Confirma. Cláudio confirma. Você dá um tchau e o outro responde. Palmeiras tem pergunta. Agora eu tô vendo somente a minha imagem. Você está escutando aí? Nós estamos Pompeu sem escutando, imagem. nós estamos vendo vocês também. Gente, olha só, nós estamos ouvindo vocês e vendo vocês. E pelo que nós estamos entendendo, vocês estão nos vendo. Teve uma queda no sistema e ele vai ser recuperado aos poucos. Para não perder o tempo, a Janaína vai continuar conversando com vocês sem passar slides, tá bom? Só por conversa mesmo. Talvez você tenha gente com algumas perguntas, eu vou lá ver a questão da... Só vou finalizar aqui esse exemplo do xixi, que já mostra uma coisa lá da frente. Então, por exemplo, aí você monta essa prancha, Bruna, vamos pensar num papel. Aí você monta a prancha com os símbolos. Aí você pega o símbolo de fazer xixi, que é um símbolo importantíssimo, e aí você coloca, vamos supor, aqui. Só que é uma pessoa com paralisia cerebral com quadro espástico grave, ou seja, ele fica aqui. Aí ele quer dizer que ele quer fazer xixi. Aí ele vai se esforçando, vai se esforçando, vai se esforçando. Quando ele consegue chegar no xixi, já tá todo suado, o xixi já vazou. Então, até isso, você saber quais são os símbolos de maior uso, de maior frequência de uso, você vai colocar em áreas de fácil acesso. Os que são menos utilizados, tem uma frequência menor de uso, você vai colocar então em espaços talvez que sejam mais difíceis e que ele pode comunicar com o olhar sem ter que levar
o braço, por exemplo. Então, o tamanho do símbolo, pela condição visual dele, né? Aonde colocar esse símbolo e o tamanho também, pela questão motora. Né? Se você vai usar o símbolo com fundo branco colorido, ou colorido com fundo colorido, ou preto e branco, preto no branco, branco no preto, até isso interfere. Então, tudo isso precisa de uma avaliação. E qual que é o nível cognitivo também, qual o sistema gráfico que você vai utilizar, se você vai usar símbolo, se você vai usar palavra, ou se você vai usar, por exemplo, foto, só foto, ou se você vai usar miniatura. Isso envolve idade, o nível de representação simbólica daquela pessoa. Ele falou que vai voltando aos poucos. Vai voltando aos poucos. Vocês estão reconectando várias. Perguntas, então? Meninas, como a gente não está conseguindo ver, vocês vão deliberar material depois para nós? Para nós, somos o prata. Isso já foi pergunta. Quem está falando? Pessoal do prata. William, tudo bem? Logo no início perguntaram, eu posso disponibilizar sim, mas eu posso também ir falando, posso seguir os slides, eu posso deixá-los parados também, a gente retoma depois. Vamos ver se tem pergunta. Se não tiver, a gente continua e com certeza eu posso disponibilizar esse material depois, ok? Daqui a pouco vocês vão ser reconectados e vão passar a ver novamente, tá? De nada. Bom, então como eu estava perguntando, já que não tem perguntas... Tem pergunta. Perguntas aonde? Contagem, oi. Quem está falando? Natália. Meu nome é Natália. Eu posso pedir um favor? Quando vocês forem perguntar, além de falar de onde é, fala o nome e o que é. Se é físico, se é fono, se é TO. Eu acho que isso vai também contribuir assim, para a gente ver a multidisciplinaridade desse trabalho. Vamos lá. Então, quem está falando? Contagem. Boa tarde. Meu nome é Natália, eu sou terapeuta ocupacional. Fantástico. E eu trabalho com pessoas com deficiências múltiplas. E eu queria saber como que a gente avalia esse nível de representação simbólica. Como que eu vou saber em qual nível de representação que essa pessoa está? Natália, são os próximos slides. Vamos lá, então? Janaína, posso te fazer uma pergunta? Pode. Agora, quem não está te vendo sou eu. Quem está falando? Tudo bem, não tem problema. Aqui é Graziele e Rita. Nós estamos em Diamantina, Minas Gerais. Somos fonoaudiólogas. E trabalhamos no CER, Centro Especializado em Reabilitação. A nossa maior dúvida é que a gente já trabalha com board maker, com TIT, com PET. Sim. Mas a nossa maior dúvida em questão sobre a praxia de fala, quando a pessoa já está verbalizando, mas não apresenta interesse na utilização da comunicação alternativa mais. Então a gente queria saber como estimular, se a gente para de usar, se a gente continua estimulando com a pasta, em questão desse desinteresse deles. Como você chama? Graziele. Como você chama? Graziele e Rita, não é isso? Graziele e Rita, isso. Tá. Olha só, se ele está falando, ele não precisa mais, né? Seja daquele símbolo, por exemplo, né? Então você pode trocar aquele símbolo que ele já está falando ou que ele já tem algum código gestual, por exemplo, para simbolizar, para representar aquilo. Vou dar um exemplo mais claro. Vamos supor que numa prancha, eu sempre falo, né, nesse slide mesmo aqui, a comunicação alternativa, ela é a solução para todos os casos? Não, já respondi por quê. E também, a comunicação alternativa, ela não é a solução pensando também que ela vai resolver todos os problemas, porque muitas vezes são materiais concretos, eu tenho um espaço físico delimitado, vai caber todos os símbolos? Às vezes, aquela pessoa ela é ótima, tem um vocabulário gigante, eu não vou conseguir ter todos os símbolos naquela prancha.
Então, quando a gente consegue, por exemplo, toda vez que ele quer fazer xixi, ele põe a mão, por exemplo, sinalizando que é xixi, eu preciso ter o símbolo de xixi ali? Não, eu posso trocar por outro símbolo, porque toda vez que ele faz esse gesto, eu entendo que é xixi. Agora, vamos supor que ele não tem vó. Eu preciso ter símbolo de vó? Não, eu não preciso. Aquele espaço vai dar espaço para outro símbolo novo. É a mesma coisa a sua pergunta. Se ele já está falando, eu não preciso mais do símbolo. Pode ser que eu precise desse recurso para outras palavras que ele não esteja verbalizando. Mas realmente ele não vai ter nenhum interesse em usar esse recurso se ele está verbalizando. Eu respondi sua pergunta? Eu entendi. Sim. Era isso mesmo? Sim, é isso mesmo, Janaína. Muito obrigada. Ok. Então, gente, o Dr. Google, quando eu falei da alta tecnologia, você que é o responsável técnico pela alta tecnologia? Você está só mediando, porque eu vou falar agora mal da alta tecnologia, viu? É o seguinte, gente, o Dr. Google hoje, ele é excelente. A gente consegue informações de todos os canais, né? É a informação. Vocês estão vendo que eu printei essa tela ontem, vocês viram lá, tá super atualizado, ó. Era o dia da eleição, foi ontem. Bom, é só para mostrar que a aula lá é fresquinha. Eu sempre monto aulas personalizadas, apesar da gente dar muita aula, muita apresentação. Bom, vamos lá. Assim, quando eu falei para vocês que antigamente chegavam as famílias falando assim, que aí você iria fazer a proposta de um trabalho de comunicação alternativa e eles ficavam frustrados, muitas vezes iam embora e nem voltavam. Olha, a Kátia voltou, gente, eu tô com o maior prestígio. É lógico. Obrigada, Kátia. Então, hoje a gente vive uma outra realidade. Hoje as pessoas elas chegam pra gente pedindo o trabalho de comunicação alternativa. Muitas vezes eles já chegam com o tablet comprado, com o aplicativo comprado, já instalado e tentou utilizar e não conseguiu, teve dificuldade. Então, gente, isso é muito bom porque desmistificou, quebrou vários paradigmas sobre a comunicação alternativa, mas por outro lado, como qualquer aplicativo, qualquer recurso, qualquer material que a gente monte, ele tem que ser personalizado, depende de uma avaliação. Então, muitas vezes o aplicativo ele pode ser o mais caro, o mais moderno, que tem mais funções, mas ele está adequado para aquele caso. Né? Então, isso é muito complicado e a gente precisa ter esse discernimento. Né? Várias instituições que a gente vai, que às vezes assim, eles compraram vários recursos de alta tecnologia, porque conseguiram uma verba e tal, mas que nunca utilizaram, porque às vezes não tem perfil de pessoas naquela instituição para o uso daqueles recursos. Né? Então, a gente precisa sempre de uma avaliação profissional adequada. Então, o que é melhor, a baixa ou a alta tecnologia? Qual será? Depende da avaliação. Eu, particularmente, todo paciente meu que utiliza a alta tecnologia, ele também tem um recurso paralelo de baixa tecnologia. Por quê? Vamos pensar. Ele vai para casa da tia e ele leva, sei lá, o tablet dele. Aí o tablet descarrega. Ele vai parar de comunicar? Os primos estão lá brincando, aquela euforia toda, ele se comunica, né, super funcional, porém com o tablet, só que o tablet descarregou. E aí? Ele precisa ter um outro recurso paralelo de baixa tecnologia. Por isso que eu brinco muito que a alta tecnologia a baixa tecnologia ainda se sobrepõe à alta tecnologia, né? Bom, a gente estava conversando aqui um pouquinho, como é que você chama? Cristina. Com a Cristina sobre a questão da avaliação. Então, eu preciso que esse indivíduo, independente da idade, pode ser uma criança, mas ele tem que se reconhecer como um interlocutor. Ele tem que ter a motivação para se comunicar. O método que ele se comunica, qual que é? Se ele tem atenção, compreensão, essa intenção que eu já falei, quais são os tipos de coisas que são comunicadas? Ele só comunica coisas que, né, quando ele está com fome. Esse menininho mesmo do hospital que eu contei para vocês de semana passada,
quando a gente fez uma prancha com ele, com várias pranchinhas dentro, temáticas. Então tinha a prancha com vocabulário de escola, o outro para o final de semana no sítio do avô e tal. Ele só ficava na prancha das coisas de comer. E aí ele passou o dia inteiro só pedindo as coisas de comer. E a mãe muito eufórica, porque pela primeira vez ela estava entendendo o que ele queria comer. Ele não queria maçã, ele queria banana, ele não queria o bolo de chocolate, ele queria o outro, né? Então ela foi dando o dia inteiro comida para ele. Mas enfim, né? Se ele tem a capacidade de iniciar esse diálogo, que é quando eu falei do jogo de lince, que todo mundo aqui no cantinho riu. Comunicação alternativa não é jogo de lince, porque não é só onde está ou só assim, você quer isso ou aquilo. Às vezes ele quer te falar que ele quer você de cabelo solto e não de cabelo preso, né? Ou então só a gente perguntar, tudo bem com você? Ele também quer saber se você está bem. O que você fez no final de semana, não é? Qual que é as funções perceptivas? Então, como que ele enxerga, como que ele escuta, né? O desenvolvimento cognitivo, nível de representação simbólica que alguém me perguntou e eu esqueci o nome agora, mas a gente vai chegar lá. Natália de Contagem. E a capacidade física, ele consegue sentar, porque aonde que eu vou colocar essa prancha, ou esse recurso, esse computador, onde que eu vou colocar, qual que é a forma que ele vai acessar esse recurso? Ele tem controle de cabeça, controle de membro superior, de braços, mãos, dedos, controle ocular, mecanismo de acesso e o desenvolvimento socioemocional. Eu gosto muito, em todas as minhas apresentações que eu falo de comunicação alternativa, eu sempre levo essa imagem, que eu vi essa imagem numa apresentação dessa sueca, que ela fala que os nossos pacientes com limitações de fala, eles são como icebergs. Se a gente não tiver toda essa sensibilidade que eu falei, que a gente conversou um pouquinho no início, a gente só vai ver o que está externo. E a gente deixa de ver um tanto de coisa que está escondido, que não está visível. Então, os nossos pacientes, eles são realmente como icebergs. Essas pessoas que não falam, mas ouvem e estão sob efeito do outro. Não falar não significa estar fora da linguagem. Através de recursos de comunicação alternativa, passam da condição de serem falados. Ele gosta de azul. Não, ele gosta de preto. Né? E se existem modos diferentes de não falar, diferentes são os modos de relação do sujeito com a linguagem. Diferentes e singulares devem ser então as direções e manejos desse tratamento. Aí, para quem não é fono, a diferença entre linguagem, que eu estou falando tanto, e de fala. A linguagem é a capacidade humana para compreender e usar um sistema complexo e dinâmico de símbolos convencionados. Né? E a fala é o motor, é o movimento, é a articulação. Tá claro essa diferença? Senão a gente volta. Dentro da linguagem eu tenho a semântica, que é o vocabulário, a fonologia, que é a língua, a sintaxe, a pragmática, que é o uso dessa linguagem, mas o que é mais importante, a intenção comunicativa. Professor, eu queria só pedir, só para interromper um minutinho, porque a gente está com problemas técnicos aqui. O pessoal que está lá na ponta está ansioso. Tem algumas pessoas que não estão recebendo sinal. Então, a gente pode pedir um intervalo? Podemos? Só para restabelecer a conexão? Sim. Tá, gente? Que nós tivemos uns problemas técnicos. Tá bom, gente? 5 minutos? Pronto, gente. Retornando. Bom. Todo mundo de barriguinha cheia. Vamos lá, vamos continuar. Então, alguém me perguntou sobre a questão da avaliação. Foi a Rita e a... Bom, não vou lembrar agora. Perguntou como que eu avalio essas questões, né? Do nível de representação simbólica da criança. A gente está focando mais na criança aqui, porque a gente está... Esse módulo, gente, ele foi pensado muito pensando numa formação mais básica mesmo, né? Que vai desde a sensibilização para a comunicação até como colocar em prática esse trabalho, tá? Num primeiro momento. Então, quando eu falo dessa avaliação do nível de representação simbólica, a gente tem que pensar no desenvolvimento infantil, que todos nós temos essa formação na nossa graduação.
né? Como que explora o ambiente, como que explora os brinquedos, como que interage, até chegar realmente no simbolismo. Então, passa pelo uso da função prática dos brinquedos, de pegar um telefone e, tipo, colocar na orelha e fazer alô, até, de repente, pegar um pente, uma escova e também fingir que aquele pente, aquela escova é um telefone. Então, aí eu já estou com um nível de representação simbólica mais evoluída. E aí é muito importante a gente ter isso em mente, que a partir da avaliação dessa representação simbólica, eu preciso ter em mente essa hierarquia dos códigos para eu poder saber o que eu vou colocar nessa prancha, né? Através de qual recurso aquela criança vai então estar se comunicando. Isso é, o que faz sentido para aquela criança, para aquela pessoa? É o objeto concreto, né? Vai ser uma escova de dente de verdade, uma pasta de dente de verdade, ou pode ser uma miniatura, ou pode ser uma foto daquele objeto dele. Vai ser a foto da escova de dente dele. Por quê? É o que ele conhece. Se é uma escova de dente do Mickey, vai ser a foto da escova de dente dele. Tudo ok? Aí, vê se... Eu não entendo. Ou, se eu posso usar uma foto de qualquer escova de dente, a dele é do Mickey, mas se eu colocar uma outra, uma azul, uma roxa, para ele não vai mudar esse significado. Ou eu posso colocar um símbolo pictográfico, que aí exige tanto nível de representação quanto essa capacidade de generalização dessa imagem, né? E ele vai conseguir representar que o símbolo pictográfico de uma escova de dente é a mesma coisa da escova de dente dele. Tá claro isso, gente? E aí, como eu já disse também, a gente não pode ter preconceitos com as imagens, com as figuras que não infantilizam, porque o mundo hoje funciona através de imagens. Se você pega o seu celular e você quer achar o Facebook, você vai ficar procurando aonde está escrito Facebook? Não, você vai diretamente naquele ícone, naquele símbolo, que não deixa de ser um símbolo, né? É uma imagem, é um símbolo. Lê aquela parte ali, ó. Não esperem a fala falhar para iniciar essa comunicação alternativa. O mundo é movido por figuras. E como a gente já disse anteriormente, dentro dos paradigmas, se a pessoa tiver condições para desenvolver a fala, não vai ser esse trabalho que vai impedir ou que vai limitar, né? Então, você introduzir esse trabalho quanto antes, favorecendo todo esse trabalho do desenvolvimento de linguagem, das funções cognitivas, linguísticas, você não vai estar dificultando ou atrapalhando, limitando esse desenvolvimento. Bom, dentro dos sistemas a gente tem que estar bem atento aos níveis de as características daquele símbolo. Aquele símbolo, todo mundo bate o olho no símbolo da Coca-Cola, sabe que é Coca-Cola. Agora, se eu bato o olho numa garrafinha azul, lá na minha época, lá quando eu tinha, na minha adolescência, todo mundo passou por essas garrafinhas. Eu entendo que é uma garrafinha de refrigerante, de Coca-Cola. Hoje, KS é tão pouco a gente vê, né? Os meninos conhecem lata, né? Ou então caixinha de suco, né? Então, será que isso vai ter uma representação para aquela pessoa? Se não tem, não adianta eu assim usar. Então, dentro da iconicidade, ou seja, o quanto que aquele símbolo ele passa uma função, uma representação, a transparência, a relevância desse símbolo para que eu possa definir o que eu vou colocar na prancha desse paciente. Então, vai desde o objeto, a miniatura, outros símbolos que representam, ou até um símbolo mais geral, que aí seria o símbolo de bebê, que eu posso estar bebendo não só Coca-Cola, mas posso estar bebendo água, suco, enfim. Ou se ele ler, eu vou então usar um símbolo, mas com a palavra. Eu não vou precisar dessa imagem. Lembrando, mas Janaína, por que o símbolo pictográfico, lá o símbolo bebê, o símbolo Coca-Cola, tem escrito em cima? Né? Se ele ler, mais uma vez, não precisa ter o símbolo pictográfico, a não ser que eu use como um recurso para poder agilizar essa comunicação. Mas tem escrito sempre, os símbolos têm escrito o nome do símbolo, porque o interlocutor ele não é obrigado a saber o significado daquele símbolo. Então, por exemplo, se a gente está numa fila do supermercado, aí chega alguém
provavelmente não vai perguntar para o menino, vai perguntar para a mãe, né? O que ele gosta, como é que ele chama, quantos anos ele tem? Agora, se ele for funcional com a prancha, ele vai poder responder tudo isso, e mesmo se a pessoa não conseguir identificar o que aquele símbolo significa, né? Vai ter escrito em cima o que é. Então, gente, eu posso passar pelas fotos, pelas gravuras, e aqui todos esses que eu estou mostrando agora são símbolos. São os símbolos pictográficos e o símbolo ideográfico. Qual que é a diferença? O pictográfico ele é mais próximo de uma foto, de uma imagem. Ideográfico, ele transmite uma ideia. Então, o terceiro tem a foto, tem uma gravura de livro. O terceiro é o símbolo pictográfico, o Arasaki, tá? É um sistema gráfico muito parecido com o Boardmaker, como já foi citado aí por uma das pessoas que estão assistindo, que o Boardmaker é o software que tem o PCS, que é o Sistema Gráfico Picture Communication Symbol, que é pago. Mas por que eu trouxe falando sobre o Boardmaker? Porque ele está há tanto tempo no mercado que hoje 99% das instituições tem o Boardmaker comprado, né? Então, hoje todo mundo conhece o Boardmaker. Mas eu trago também o Arasaki, que é o terceiro símbolo ali, porque ele é tão representativo quanto o Boardmaker e ele hoje é disponível gratuitamente. Então, fica aí essa deixa. As instituições ou no consultório, quem não tem o Boardmaker, pode então estar usando o Arasaki, tá? Então, o terceiro é o símbolo Arasaki. De verde, a mãe de verde. A mãe de verde. O quarto, todos dois, é o símbolo mãe do PCS, só que em cima está preto e branco, com contraste, embaixo ele está colorido. 1, 2, 3. O quinto é o mãe do sistema gráfico PIC, que é um sistema gráfico que ele é todo em preto e branco, muito indicado para as pessoas que têm baixa visão. E o último ali é o Bliss, que não é pictográfico, ele é ideográfico. Então, são códigos que você constrói os símbolos. Todos aqueles ali significam mãe. Nossa, Janaína, como é que aquele último significa mãe? Bom, o tracinho na vertical significa pessoa. Se tem as perninhas na forma triângulo, que parece uma saia, é mulher. A mulher que tem um telhado que protege essa pessoa é a mãe. Daí a construção do símbolo mãe. Então, todos esses significam. Daí que a gente precisa saber qual que é o nível de representação daquela pessoa. Então, o PCS, como eu falei, ele foi criado em 81 pela Roshana Mary Johnson nos Estados Unidos. Hoje, ele está na versão 6. Eu fui da época que ele veio como livro para poder imprimir, como desenho, que a gente desenhava os símbolos. Hoje ele está em software, né? E ele está na versão 6. O que muda de uma versão para outra são as funções, né? Você pode criar símbolos, você pode mudar a cor, você pode adicionar símbolos, você pode criar o símbolo que você quiser. Eu criei o símbolo da Kátia e o símbolo da Gabi naqueles primeiros slides lá, para poder estar fazendo aquela frasezinha. Foi dentro do Boardmaker. Ele está hoje disponível em 44 idiomas e, apesar de serem símbolos pictográficos, ele pode ser utilizado para qualquer idade e para qualquer diagnóstico. Então, aqui são os formatos do Boardmaker. Aqui é só mostrando como que ele funciona. Você, então, procura pelo vocábulo, pela palavra. Aí vão aparecer vários símbolos. Você vai pegar aquele que tem mais representação para aquela pessoa. Junto com essa última versão, tem o Speaking Dynamic Pro, que você faz as pranchas simultâneas, isso no virtual, tá? Então, por exemplo, você vai clicar no símbolo comer. Então, automaticamente vai abrir uma outra prancha com tudo que você gosta de comer. E aí você vai, então, fazendo pranchas temáticas simultâneas e dinâmicas, tá? O Boardmaker, assim como o PCS, assim como o Arasaki, né, a gente tende a usar nessa construção das pranchas seguindo uma organização sintática. Então, você começa, né, pelos termos sociais, olá, bom dia, boa tarde, como vai,
Depois vem os símbolos de pessoas. Você vai construindo uma frase, é uma construção sintática, né? Então vem as congratulações, as pessoas, os verbos, em seguida vem os substantivos, os adjetivos e vem os miscelâneos, que eu vou estar mostrando para vocês. Cada um tem uma cor. Isso serve para quê? Para facilitar a pessoa a localizar os símbolos. Precisa fazer isso, Janaína, em todas as pranchas, se isso for funcional para ele. Se não for, não tem necessidade. Às vezes, para quem tem dificuldade visual, ele até pode dar conta dessas classes gramaticais, mas às vezes a cor pode atrapalhar. Então, você tem que recorrer ao fundo branco, ao fundo preto. Então, vai depender dessa avaliação auditiva. Então, esse é um modelo de uma prancha, onde está seguindo toda a ordem gramatical, a sequência gramatical. Por que também, gente? Vamos entender. A pessoa, quando vai mostrar os símbolos, né, para ela poder construir essa informação, ela vai seguindo da esquerda para a direita como se fosse o quê? A construção da escrita, tá? Então, tudo tem um porquê nessa vida. Então, eu posso ter os símbolos, fundo colorido de acordo com a classe. Ah, mas eu adoro roxo, Janaína, posso colocar? Não, porque não tem esse significado do roxo dentro, né, dessa determinação prévia do uso dos símbolos relacionados com as classes gramaticais. Então, eu posso ter o símbolo colorido e o fundo colorido, de acordo com a classe gramatical. Eu posso ter o símbolo preto só com fundo colorido. Aí é uma pessoa que já identifica bem a imagem, não precisa da imagem ser colorida, mas para ele vai ser importante essa construção sintática. Ou eu posso fazer o fundo branco com símbolo colorido, tá? Eu, particularmente, todos os meus símbolos, eles são com caixa alta. Apesar desse aqui embaixo não estar, todos os meus são com caixa alta, tá? Ou eu posso fazer o fundo branco com símbolo colorido e só a margem, demarcando aqui teve uma alteração de cor, tá, gente? E eu faço só essa margem colorida com as cores das classes gramaticais, se for funcional para o paciente. Aqui é uma dica para vocês. Hoje existe o Boardmaker Share, que é como se fosse um Facebook do Boardmaker, onde as pessoas compartilham atividades. É bem bacana, é só vocês fazerem um login lá, né? E aí vocês vão estar acompanhando, vocês podem também publicar as produções de vocês, tá? Então é uma dica bem bacana aí para quem quer dicas de atividades. Aqui é só para vocês terem escrito, como que, né, Arasaki, que é um sistema gráfico do portal aragonês, é da Espanha, mas tem no português do Brasil, tá? E aí, gente, existem vários outros sistemas, como eu falei, existe o PIC, o Bliss, mas enfim. Mais importante que os sistemas de comunicação, qual que eu vou utilizar, né? Qual prancha, qual formato de prancha, se vai ser alta tecnologia, baixa tecnologia, enfim. O mais importante é você focar nesse tempo que você tem disponível para o outro, né? Enfim, qualquer recurso utilizado para intermediar o diálogo é o tempo e a dedicação que dispensamos ao outro, é a consideração que temos pela pessoa com quem nos relacionamos. A Kátia Walter que fala isso. Então, gente, é para a gente frisar mais uma vez. Eu já presenciei muito caso que você faz a prancha, o menino usa a prancha maravilhosamente com você na atividade em grupo, e aí você manda para casa do jeito que você manda para casa, volta de casa na segunda-feira. Então, a gente tem que estar treinando essas famílias. Então, gente, não vamos hesitar de fazer grupos, de colocar esses pais, esses cuidadores para dentro da sessão terapêutica, para que eles participem e eles sejam treinados para o uso desse recurso. Só assim a gente vai realmente ter sucesso. Agora, eu vou dar várias dicas para vocês, tá? De recursos que a gente tem que ter em mãos mesmo para uma sessão, para uma atividade de comunicação alternativa. Os quadros brancos com pincel atômico é um recurso de comunicação alternativa, sim. Às vezes ele quer rascunhar alguma coisa, ou você faltou um símbolo. Gabi perguntou para mim, mas quais símbolos que eu vou colocar? Quantos símbolos eu vou colocar nessa prancha? Vai depender dessa avaliação, né? Eu sou amante da comunicação alternativa, mas como eu disse inicialmente, ela tem limitações. Eu tenho um espaço físico pré-determinado, então eu preciso realmente saber o que é importante
colocar nessa prancha para não estar queimando espaço, né? Então, eu tenho muito ou um papel ou um quadro branco, porque faltou um símbolo, eu quero desenhar um símbolo, não que eu seja ótima em desenho, mas se eu quero rascunhar alguma coisa para poder apresentar para ele, ou fazer 2 símbolos para que ele possa escolher se é uma coisa ou outra, para ficar mais claro para mim o que ele está querendo comunicar para mim, eu sempre tenho em mãos esses quadrinhos que escreve e apaga, né? Esse de baixo aqui no terceiro quadrante, eu estou mostrando aqui no mouse, como se vocês estivessem vendo, gente, tudo bem. No terceiro quadrante ali, é um quadro de madeira, onde você pode usar as letras, e isso aí é mais para ter uma questão de fixação das letras, para não ficar caindo, porque toda vez que cai, ele pode perder esse raciocínio, você perde tempo, aí entra com as questões de frustração, de ansiedade, ele pode desistir dessa comunicação. Os quadros com imã também, essas letras com imã, que pode ser de madeira, pode ser de EVA, enfim. E uma prancha simples ali, que eu fiz no Word, eu imprimi, né, com as letras do alfabeto, ele vai construir para mim essas letras. É bem interessante quando você usa, às vezes, com pacientes que estão começando a serem alfabetizados ou com pessoas mais velhas, eles começam a escrever e no meio eles se perdem. Ou também pode acontecer o contrário, aquele problema do interlocutor, lembra? Tem gente que é tão rápido para poder mostrar que a gente não consegue juntar as letras para poder entender o que ele está querendo dizer. Hoje, com a alta tecnologia, é muito bacana. Hoje tem alguns recursos que ele vai montando e vai construindo, seja com símbolo ou com letras, vai aparecendo como se fosse um digitador. E aí pode ser tanto as letras quanto os símbolos. E uma outra questão também que é muito levantada, quando a pessoa ela usa prancha de comunicação alternativa, você acaba perdendo um pouco desse contato ocular, porque você vai ficar olhando para onde? Para ele ou para a prancha? Poxa, Janaína, você ficou, né, desde o início da tarde falando dessa sensibilização, da importância do outro, da interação. Sim, mas infelizmente com a prancha você pode acabar perdendo. Hoje, com a alta tecnologia, existem alguns como se fossem letreiros que você coloca na roupa da pessoa, ele está mostrando na prancha, só que você não vai olhar para a prancha. O que ele mostra na prancha aparece nesse letreiro. Então você vai ter esse contato, você consegue manter esse contato ocular com ele. Então é o que eu sempre falo, o recurso tem para todos os bolsos, né? Para todos os bolsos. Aí, Gabriela, você me perguntou quantos símbolos? Se eu tenho 2 símbolos, que seja ele de sim e não, porque você não conseguiu estabelecer com ele um código corporal de código de sim, não, piscada de olho, levanta o braço, faz cara feia, então você pode ter os 2 símbolos. Isso é uma prancha de comunicação alternativa. Como outras pranchas, né, que eu posso ter formato fichário, com páginas, aí elas são temáticas. Vocês estão percebendo que as cores que estão aí são as cores das classes gramaticais? Então, eu tenho a página laranja, que são substantivos, os rosas, que são as congratulações. Essa aí, gente, ela está impressa no PVC, que, né, tem uma durabilidade muito grande. E se você for pensar na plastificação e no PVC, acaba que hoje o PVC está ficando mais barato que a plastificação. Mas quem já tem contato, tem máquina plastificadora, manda brasa, né? Por que a gente precisa plastificar? Pela questão mesmo de... Gente, tem mãe que fala, ai, ele amassou a prancha, ai, que ótimo, sinal que ele estava usando, né? Ah, sujou a prancha, que ótimo. Já tive casos também, olha, Janaína, ele está usando a prancha maravilhosamente bem, tá ótimo em casa. Aí passa uma semana, chega depois, ela chega, olha, semana que vem vai ter um casamento no interior, eu preciso levar a prancha? Nem precisa responder, né? Então, a gente tem que pensar também, tanto na durabilidade, quanto nessa facilidade de transporte, né, em peso, tamanho. Eu sempre gosto de contar esse caso quando chega nessa parte assim, dos materiais, como fazer a prancha, onde fazer a prancha. Eu tive um caso de um adolescente com síndrome de Engelmann, que eu já citei hoje também aqui, e ele ficava tão ansioso quando ele era compreendido, que ele usava o símbolo e ele se fazia entender, que depois ele pegava o símbolo e ele comia o símbolo. Aí, ou seja, era a produção em massa de símbolo, né? E aí a gente começou a fazer símbolo plastificado. Ele mordia, acabava comendo. Isso era de felicidade, de ansiedade, porque ele estava se fazendo entender. E aí, não, vamos fazer então com EVA
Atrás, ele comia. Vamos fazer, enfim, o que virou a prancha dele? Era um tipo madeirite mesmo, madeira, parafusado na parede, com velcro colado com cola de sapateiro, símbolo colado em quadros de madeira, até a gente conseguir sair dessa fase e a gente conseguir melhorar essa questão dessa ansiedade e desse comportamento inadequado, né? E ele conseguir então ter uma prancha mais leve que ele podia levar para todos os lugares. Mas isso é para mostrar que não existe regra, depende da avaliação, qual que é o melhor material mais adequado, né? Gente, vocês estão vendo que eu liguei aqui uns 180, 220 por hora para a gente poder recuperar o tempo. Se tiver rápido, sinaliza, tá bom? E aí são mais modelos de pranchas, então, simples, feitas no Word. Então, assim, é sempre importante a gente colocar o apagar a última palavra, última letra, apagar a última palavra ou a última frase, simulando um teclado mesmo, né? Vire a página, ou seja, não está nessa página, vire a página, né? As pranchas temáticas, eu quero várias opções do que eu quero, não por isso que tem um símbolo maior do que os demais. O sim, não, eu particularmente não gosto muito de usar o sim e o não próximos. Eu gosto do sim e o não, vai aparecer em outra prancha aqui, bem distintos. Um na extrema direita, o outro na extrema esquerda, para não ter confusão, né? Eu posso usar esses símbolos também para organizações de rotina, sequências de atividades. Isso, gente, isso organiza demais as pessoas, né, em termos de comportamento, de atenção, de coparticipação nas atividades, aumenta a questão da autonomia, independência, funcionalidade, né? O que eu faço primeiro, o que eu faço depois. Calendários, né? As pessoas muito ansiosas, né? Então você pode colocar que dia que ele vai para casa da avó, que dia que a avó chega, que dia que tem a festa, e ele vai acompanhando. Deixa eu ver se alguém quer falar. Alguém quer falar alguma coisa? Falar? Tá rápido. É de onde? Tá aqui, né, não? Você quer? Pode, tem problema não, porque agora é material, gente. Agora eu vou realmente manter. Alguém quer falar? Alguém já tem alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Acho que foi só ruído, então. Alguém liga sem querer. É, o microfone. Então vamos dar sequência. Voltando. Então, para ele poder escolher, sabe, esses pacientes que todos os dias comem salada de fruta no café da manhã, as mesmas frutas, ou come danoninho com biscoito quebrado, né? É geralmente isso que a gente vê pela questão dos quadros de disfagia, de dificuldade de mastigação, de deglutição. Então, dar oportunidade para ele poder escolher. Mas cuidado, coloca só o que ele pode comer, não vai colocar coisas que ele não pode comer para você não frustrar também. Organização de tempo, de sequência, que eu já falei. Dos materiais, sugestões de materiais. Ah, Janaína, eu vi num site que tem umas pranchas que são prontas, mas são tão caras, né? Gente, tudo a gente pode improvisar. Somos brasileiros, criativos e podemos improvisar tudo, né? Então, existem essas pranchas para comercialização, sim, mas você pode substituí-las por cardápios. Cardápios de restaurante, né? Eles são super baratos e você não precisa plastificar, porque o próprio plástico do cardápio já vai servir como proteção do material. Sabe porta-slide, que ninguém usa mais? Slide? Não estou falando de slide PowerPoint. Slide, aqueles que ficavam passando, tipo foto, né? Então, aqueles porta-slides são ótimos para você poder colocar. Isso é jurássico. Jurar, mas ainda tem gente que tem, viu, Kátia? Então, aproveita, não deixa a pessoa jogar fora, não. Isso são coisas que a gente vai assim, fulano vai jogar fora, me dá, né? Quem trabalha com comunicação alternativa tem muito isso, de reciclagem, né? Carteiras, sabe essas carteiras de documento? Também, é como se elas já viessem plastificadas, então é um ótimo material também para a gente poder estar utilizando. Tudo vai depender do tamanho do símbolo que eu preciso, vai depender da forma como essa pessoa manuseia, se ela tem essa habilidade motora para poder manusear esses materiais, tá bom? Essa foto que está do lado das carteiras está escuro, mas é como se fosse um chaveiro usado para quem tem autismo, né? Transtorno do espectro autista. Os símbolos ficam pendurados, né? Ele pode pendurar na calça, no punho, e ele vai mostrando então os símbolos. Isso aqui, a foto de
cima é um fichário, a foto de baixo é esses quadros de horário que tem geralmente em escritório, que também vem plastificado, então você não precisa plastificar, tem uma durabilidade boa. Isso aqui, gente, é material muito simples. Isso aqui é papel, chamequinho, plastificado, encadernado e com a tira de velcro, né? Que aí você vai montando a prancha do jeito que você precisa. E na última página ficou bem claro, mas vou estar explicando para vocês, é um ziplock, onde você pode colocar os símbolos para não perder. Então, é criatividade. Isso aqui eu mostrei até para a Gabi quando ela perguntou na hora do intervalo da quantidade de símbolos. Essa prancha aqui foi feita na mesa dessa paciente, era uma menina quadrispástica grave, mas com cognitivo muito bacana, ela tinha só respostas de sim, não. E aí, ela tinha capacidade de usar muitos símbolos. Então, a gente colocou, não sei se dá para todos verem, então, por exemplo, na segunda fileira, que é a fileira, segunda coluna, que são as pessoas. Só um minutinho. Gente, bloqueia o microfone que está dando interferência aqui. Isso, obrigada. Que são as pessoas, a gente colocou as pessoas que ela tem mais contato, que é ela, a mãe e a avó, e um símbolo de pessoas. Se ela não queria falar nem dela, nem da mãe, nem da avó, ela mostrava o símbolo de pessoa, então a gente recorria para uma bolsa que estava atrás da cadeira de rodas dela, onde por cor tinha as pranchas com uma infinidade de símbolos de acordo com as categorias sintáticas. Isso é criatividade, isso vocês não vão achar em livro, a gente tem que pensar em cada caso. O plano inclinado, que às vezes é muito importante para facilitar o acesso visual e motor desse paciente para os símbolos. Esse é um plano inclinado que você consegue dosar essa altura, ele é de madeira, você pode pedir para fazer ou também vende pronto. Isso aqui, gente, é prancheta forrada com feltro. Então é muito simples, né? Quando você vai usar os símbolos móveis com velcro. Na foto do lado direito da tela, esse que tá meio amarelo aí, sabe essas pastas Yes? Tipo plástico? Você compra as cores das classes gramaticais, rosa, né, amarelo, verde, laranja, e aí você pode fazer as pranchas também colando o velcro. Os aventais de feltro na primeira foto, que é muito utilizado para as pessoas que têm uma agitação motora, tem uma dispersão maior, os casos que envolve TDAH, alteração de comportamento. Então ele é um avental de feltro onde você cola os símbolos nele, na frente tem os bolsos que você pode guardar os símbolos para poder facilitar. Esse segundo eu adoro, é uma tira de PVC, mas você pode fazer de EVA, pode fazer de papel, de cartolina, papel cartão. É uma tira com o velcro, com a sequência das atividades que ele vai fazer, com os símbolos ou com fotos. E embaixo tem uma caixinha que você pode também simular, com uma caixinha de sapato, com uma cestinha de pregador. Ele cumpriu aquela atividade, ele joga nessa cestinha. E aí no final do dia, ou no final do turno, enfim, ele vai entender que ele cumpriu todas as atividades. Isso acontece muito, por exemplo, com as crianças. Esse menininho mesmo que foi para o hospital semana passada, que eu contei para vocês, que ele levou a pranchinha para o hospital, ele queria ir para a escola, mas ele só vai para a escola à tarde, deu 9 horas da manhã, ele arranjou um choro tremendo porque ele queria ir para a escola. Então, como mostrar para ele que não estava na hora dele ir para a escola? Então, se você faz essa sequência, ele vai entender que ele ainda tem que cumprir algumas atividades para poder chegar à hora da escola. Então, mais uma vez, a gente organiza em termos de noção de tempo, de espaço, de comportamento, de rotina. Esse do lado é uma lona, tá? Como se fossem saquinhos. Aí a pessoa vem, pega o símbolo desse saquinho, apresenta e põe de volta. Isso qualquer capoteiro faz isso, é muito prático. Ele fica pendurado com umas ventosas no meu espelho. Ou então quem você faz revestimento também de sofá tem tiras disso aí, Exatamente. ele faz costura para você.
Tem um monte de gente que faz revestimento de sofá que faz isso aí, gente. São coisas muito simples que eu tentei trazer para vocês. Muito legal. Isso aqui, gente, é uma placa de acrílico, que é muito usada também, mais uma vez, para a gente não perder esse contato visual com o outro. Então, além de ser de acrílico, tem esse furo no meio, que é para você ter esse contato ocular com o outro, e ela é de acrílico para que você possa acompanhar o movimento dos olhos dele. Qual o símbolo que ele está querendo mostrar, você vai saber pelo movimento dos olhos do paciente que vai estar do outro lado. Deu para entender? Tá? Isso aqui, gente, é muito importante. Quando a gente tem uma prancha com, né, passaram de 2 símbolos, a gente tem que estar muito atento à forma que a gente vai fazer a varredura desses símbolos. Porque chega um, ele vai perguntar, tá nessa coluna? Ou tá nessa linha? Aí o outro pergunta de um outro jeito. Isso gera muita confusão. E essa comunicação, para não gerar frustração e ansiedade, ela precisa ser mais rápida, para ser mais funcional. Então, às vezes, a gente escreve nessa prancha também como que ele se comunica. Olha, primeiro você vai perguntar em qual linha. Então, vai ser sempre perguntando primeiro em qual linha, depois em qual coluna, para não gerar confusão e para favorecer uma comunicação mais rápida. Então, no primeiro quadrante ali, é perguntando em qual coluna, em qual linha, ele definiu qual que é a linha, você vai perguntar em qual coluna para você saber qual que é o símbolo que ele está querendo mostrar. No segundo quadrante ali é um tipo formato relógio circular que você também pode estar utilizando. No terceiro quadrante é para quem usa muitos símbolos. Então, para você não gastar muito tempo perguntando qual linha, qual coluna, você vai organizar em quadrantes. Tá nesse quadrante? Tá nesse quadrante? E esse quadrante pode ter 4, 6, 8 símbolos. Determinou qual que é o quadrante, você vai perguntar em qual coluna e em qual linha tá, para você poder saber qual que é o símbolo que ele está querendo identificar. Isso é um pouco mais confuso da gente estar explicando assim virtualmente, sem estar mostrando. Estou aqui tentando mostrar na tela do meu computador, mas se alguém tiver dúvida depois pode perguntar, tá bom? Para quem perguntou sobre, né, voltando mais uma vez, a questão de qual nível de representação, eu acho muito interessante quando a gente fala assim, sabe aquele brinquedo de causa e efeito? Apertou, levantou o bichinho, apertou, tocou música, que você faz com bebês? Você está trabalhando pré-requisitos para uma comunicação alternativa, né? Aí vai envolver ação, reação, troca de turno, é a minha vez de apertar, é a sua vez de apertar. Então, quando chega uma criança, por exemplo, vamos lá, microcefalia, Zika vírus, a gente está com esse boom aí do Zika vírus, né? Você trabalhar com essa criança novinha, que tem esse atraso nesse desenvolvimento neuropsicomotor, você trabalhar com esses brinquedos de causa e efeito, você está incentivando, desenvolvendo pré-requisitos para possível comunicação alternativa futura, se necessário. Miniaturas, as brincadeiras simbólicas de miniatura, fazer comidinha, dar comidinha para boneca. Outra coisa que eu sempre gosto de falar, a gente fala assim, nunca vou fazer comunicação alternativa. Primeiro, porque é caro, eu preciso ter o board maker. Já viram que não precisa. Hoje tem o Arasaki e outros sistemas gráficos de acesso mais fácil. Eu preciso ter tempo para poder produzir materiais. Isso você tem que ter mesmo. Ou então, a gente pode procurar. Em lojas hoje tem muitos brinquedos que são muito similares. Então, por exemplo, à direita aqui é um jogo da Toyster, que é um joguinho tipo de supermercado. Do lado esquerdo da tela é um símbolo de carrinho de supermercado que eu imprimi com miniaturas. É o mesmo jogo. Mais uma vez, que você me perguntou dos pareamentos, né? Aí eu começo a evoluir nessa hierarquia dos códigos para ver se ele está dando conta. Então, qual que é a maçã? Eu pego a maçã de verdade, se ele levar, eu pego a miniatura. Olha a hierarquia dos códigos que eu falei. O objeto real, a miniatura, a foto, se for o caso, e o símbolo, né? E aonde ele estiver dando conta, então, é o que eu vou estar utilizando nessa produção desse material para ele. Mais uma vez, a alfabetização aí, associação das letras, das vogais com os símbolos. Os objetos com as figuras. Mais uma vez, esse pareamento tentando evoluir nessa representação, nessa hierarquia dos códigos.
Aí já são miniaturas no primeiro, com esse pareamento direto. E embaixo, só para vocês entenderem, já é o quê? É o uso dessas miniaturas, mas trabalhando construção frasal. O coelho come cenoura, o urso bebe leite, as miniaturas e os símbolos. Isso aqui eu faço praticamente com todos, eu acho muito rico, muito bacana. Você pode fazer com essas pastas de plástico, você pega a foto, você imprime a foto, meu nome é minha mãe, aí ele começa com as fotos do que é mais próximo dele, o que ele gosta de beber, o que ele gosta de comer, de que ele gosta de brincar, o que ele gosta de fazer. E aí depois você pode o quê? Fazer essa transposição para os símbolos. Por que eu preciso passar para os símbolos? Porque eles são generalistas. É um outro nível. E eu vou estar o quê? Estimulando a linguagem e as funções cognitivas. Eu posso fazer com as pastas, essas pastas pretas de plástico. Eu posso fazer, isso aí são cadernos que eu faço com papel cartão. Ele escolhe a cor para poder, né, motivar, ele escolhe a cor, a gente põe o nome e aí cada um tem o seu livro então de fotos. Depois eu posso passar as fotos para os símbolos. Aí, gente, são páginas de imagens de livros e os símbolos, tá? Aqui do lado direito. Isso serve para quê? Isso é ótimo para ampliação de vocabulário. O que é uma cadeira? Para que serve? Associação de ideias. Fundamental. Eu também trabalho muito com isso. Eu não tenho como ir, eu trabalho numa instituição, eu não consigo ir na casa do paciente. Tá, então vamos fazer dentro da instituição, vamos mapear essa instituição, vamos colocar os símbolos no banheiro, no vaso sanitário, na pia, na sala, na porta. Nesse caso aí, foi na casa do paciente, os símbolos todos mapeando esse ambiente. Isso é para quê? Para ganho de vocabulário. Isso depois vai para pranchas, ou se não precisar, nem vai para prancha. Aí eu volto para a pergunta que a amiga da Rita, que está junto com a Rita, fez. Se ele já fala tal palavra, eu preciso ter o símbolo? Não, ele nem vai ter interesse de usar esse símbolo, porque ele já está verbalizando, tá? Aí dentro de casa, mais uma vez, todo o mapeamento das gavetas. Isso tudo é para ampliar o vocabulário, ampliar o conhecimento dos símbolos. Jogo americano, para poder introduzir os símbolos de comer e de beber. Então, aí é o jogo americano mesmo, é um pedaço de antiderrapante, de emborrachado, de EVA, você cola os símbolos. Se ele vai comer, você vai mostrar o símbolo de comer. Se ele vai beber, você vai mostrar o símbolo de beber. Tenha sempre em mãos uma caixinha com símbolos emergenciais. Você precisa comunicar alguma coisa, você quer entrar com um símbolo novo, então você tem sempre essa caixinha com símbolos diversos à mão. Como a gente não poderia deixar de falar da alta tecnologia, lembrando que a gente pode improvisar muita coisa. Eu gosto muito dessa frase, sempre uso quando eu vou falar sobre a alta tecnologia, que o Amir Klink diz que ser tecnológico é saber usar o que temos à nossa volta. Então, sejamos criativos, né? Então, isso aqui é para a gente poder fazer um paralelo. Não vou falar preços, né? Mas que todos cumprem praticamente a mesma função. Esse primeiro é uma tira de feltro com o símbolo de eu quero falar, que a gente colocou no braço do paciente. Toda vez que ele queria chamar a atenção de alguém, que ele queria falar alguma coisa, ele levantava o braço e mostrava esse símbolo, essa pulseira. Esse segundo é um chaveiro, custa um pouquinho mais caro que a tira de feltro. E esse terceiro é um bracelete de alta tecnologia, onde tem os símbolos, é um vocalizador. Ele aperta o símbolo e vai sair uma voz que pode ser digitalizada ou a voz de algum familiar gravada com a mensagem do símbolo, né? Então, cada um tem o seu preço, mas existem possibilidades para tudo, né? Então, gente, hoje qualquer instituição, qualquer consultório tem
um computador, por mais simples que ele seja. Então dá para fazer muita coisa hoje no PowerPoint, por exemplo. Hoje tem muitos softwares, muitos aplicativos que são distribuídos gratuitamente. Só lembrando mais uma vez da importância da avaliação para que a gente não frustre o nosso paciente, né? Eu já tive caso de um paciente com Parkinson que eu pesquisei que no celular tem um aplicativo, só que pelo tremor ele não conseguia nem segurar o celular. E foi uma frustração muito grande para ele, né? Então a gente tem que ter coerência. As placas de acrílico, os computadores, os teclados coloridos, ou então simplesmente um teclado onde você vai simplesmente imprimir as letras com contraste para poder facilitar para o paciente colar em cima desse teclado. Gente, isso é baratíssimo e às vezes resolve muito a demanda do paciente. Aqui são os acionadores, Bruna, que eu falei que a gente tentou usar com a paciente, né? Os acionadores são como se fossem mouses adaptados, né? Então ele vai apertar, você pode acoplar na mão, no dedo, na cabeça. Tem um pessoal de Campinas que eles desenvolveram um aparelho para mensurar a força do paciente, para poder fazer esse controle da sensibilidade do acionador. Muito bacana, isso ajuda bastante na adaptação desse recurso para o paciente, tá? E agora, eu não tenho um acionador, ou então, o meu paciente ele já passou de um acionador, porque ele acionava com a cabeça ou com o pé, e agora ele consegue usar, se eu coloco uma bolinha vermelha de adesivo no botão do Enter, ele consegue levar o dedo e apertar só aquele botão. Isso exige uma organização muito grande, é uma evolução muito grande para o paciente que consegue fazer isso. Esse é um caso de uma criança que ele começou acionando de maneira plantar ali, né, com a mão toda, e depois com esse plano inclinado, que é uma almofada, eu simplesmente colocava no colo dele com o teclado, ele conseguia levar o dedinho só no botão e tinha a mesma função, que era passar os slides de uma história, por exemplo. E aí coisas mais simples, né, que aí... Daqui a pouco tem que ensinar a chance, né? Estou acabando. Aí eu tenho aqui a TO, né? Eu falei e vou repetir a importância de cada profissional. O fisioterapeuta que vai nos auxiliar com os posicionamentos, a TO com a acessibilidade, o fonoaudiólogo relacionado com as questões da linguagem, que eu falei bastante hoje, o psicólogo com as questões toda relacionada com as questões emocionais, socioemocionais, né? Então, eu tenho aqui as adaptações que são feitas muitas vezes pelo terapeuta ocupacional, eu posso usar uma ponteira, né? Hoje tem as telas touch também, como eu já falei, tem preço, mas elas existem. E aí eu sempre gosto de mostrar, tem os teclados expandidos, esse do segundo quadrante aí, esse verde, que é bem interessante também. Mas eu posso usar simplesmente um lápis com uma borracha na ponta, aquelas antigas que a gente usava na época de escola, que serve como antiderrapante para facilitar o acesso dele aos símbolos à prancha, né? Existem os vocalizadores, né? Na década de 90, foi o boom, esses vocalizadores, que são essas pranchas parecidas com aquele bracelete que eu mostrei, que são pranchas que você pode ter a voz digitalizada ou essa voz gravada. Você pode gravar a voz da mãe. Eu tenho um paciente autista que ele despertou o interesse pela vocalização quando eu apresentei para ele na época, há uns 15 anos atrás, um vocalizador. Então, quando ele apertou o símbolo que saiu a voz, mesmo que digitalizada, não familiar, não conhecida, ele ficou fascinado e esse foi o ponto gatilho para ele poder ter interesse e motivação para a fala, tá? Hoje esses vocalizadores eles ainda são comercializados, mas muitos deles estão sendo substituídos pelos tablets, né? Que é o central ali que eu coloquei, a foto central, que pelos aplicativos muitos deles cumprem a função dos vocalizadores. Essa é a minha grande paixão, que eu não poderia deixar de falar. Isso rende uma aula inteira, de um dia inteiro, né? Que são os livros de história,
que eu acho que é um recurso fantástico para a gente poder estimular a interação, a troca de turno, o ganho de vocabulário, a cognição, desenvolvimento da linguagem, enfim, as próprias questões motoras, que é o manuseio desses livros. Então, o livro de história para mim é um grande fascínio, tanto virtual ou não, né? Isso é muito simples da gente fazer hoje com PowerPoint, por exemplo. Então, os livros adaptados, então eu falo que esses livros sonoros são fantásticos, com onomatopeias, para a gente introduzir com as crianças com limitação de fala. Mais uma vez, os brinquedos, as miniaturas. Então, antes no chiqueiro tinha o porco miniatura, depois o porco sai e entra o símbolo pictográfico, depois eu pego os porquinhos de um livro de história com imã. Então, mais uma vez, essa evolução, as miniaturas com os símbolos, que aí você vai associar com os livros. Alguém quer falar? Eu ouvi adorei, alguma ideia que alguém gostou, que eu ouvi aí. Né? Aqui são, eu dou muito preferência para os livros cartonados, porque tem uma durabilidade maior e aí você consegue colar o velcro e adaptar com símbolos para fazer pareamento. Aqui já é um livro, apesar de ser pareamento, é um livro mais difícil, porque aí são desenhos customizados, então é mais difícil de representar. Por incrível que pareça, tem criança que não consegue representar, né? Quem está dentro do ovo? É o pintinho, aí quando abre vem o símbolo junto. Mais uma vez, os pareamentos com aquelas pranchas de feltro que eu mostrei antes. Então, você leva para o livro, leva para a prancha com feltro. Os livros de história com frases, com essa construção frasal bem simples. O cachorro corre, o cachorro gosta do banho. Aqui são as miniaturas e os símbolos soltos referentes à mesma história, ou seja, você tira o livro e ele vai recontar essa história. É muito prazeroso para ele poder recontar a história através dos símbolos, né? Aí é o mesmo livro para mostrar para vocês que ele foi adaptado de diversas formas, desde o pareamento, a construção autônoma e essa recontagem através das frases simples, mesclando palavras, isso muito para quem está começando a alfabetização, com palavras e os símbolos. Mais uma vez, o pareamento, ele escolhe qual livro que ele quer, a escolha é fundamental, reforça essa autonomia, essa independência, o poder de escolha. Depois ele reconta essa história com o livro ali, tá vendo? Os símbolos adaptados embaixo, a Branca de Neve dormiu, tipo o que eu fiz no início para poder me apresentar, e depois você pode tirar o livro, ele vai recontar com a prancha, não com símbolos soltos, mas com a prancha fixa. Isso é o caderno do paciente, ele leva para casa, ele conta na escola para os colegas, né? Rodinha, gente, na escola, pensando na inclusão, né? Todo mundo conta o que fez no final de semana. O Joãozinho, ele não pode participar dessa parte, ele pode. Mas tem que imprimir a foto. Não, ele foi pro clube, ele foi para a praça, pega uma revista, recorta uma imagem de revista que mostra um parque, um clube, e ele vai levar isso para a rodinha para ele contar e não a professora contar que ele foi ao parque, ao clube, à pracinha no final de semana. É uma valorização, né? Aqui, mais uma vez, as terapeutas ocupacionais de plantão, a gente precisa favorecer essa independência nesse manuseio do livro. Ele passar a página é muito importante também, sempre que possível, com argolas, com dedeira de feltro e velcro, que é a segunda foto, ou com clips e bucha de lavar panela, que você fixa ali aqueles quadradinhos. Na última foto, tem uns quadradinhos de espuma, de bucha, pregado com clips. Então, dá um espaço entre uma página e outra, ele entra com a mão entre as páginas e passa a página do livro. E aí, com espátulas,
com tampinha de garrafa PET, tudo para dar esse espaço entre as páginas e favorecer que ele passe as páginas. Gente, é muito engraçado, você dá ideia, o povo começa. Adoro! Eu queria ouvir, né? Você só pode ficar sentindo tanto de ideia de vocês. Eu sugeri que o pessoal colocasse, que a gente vai ter que encerrar a sessão, não. Vamos só finalizar. Gente, vou passar aqui então. Isso aqui são vários exemplos. Aqui eu ia entrar com alguns casos, tá? Que eu ia contar umas histórias de alguns casos. A gente marca um módulo só de histórias. Aqui são pacientes que cantam música, eles cantando a música do Sapo Não Lava o Pé, da Galinha Pintadinha, né? Isso é muito bacana. Ai, deixa eu só pincelar esse caso que eu gosto muito. É um paciente autista que chegou para mim, ele contava o que ele queria através de recortes de revistas que ele ia juntando, ia colando, ia construindo. Eu falei, esse vai ser mamata. Entrei com os símbolos com ele não aceitava os símbolos, porque eram desenhos tão bons quanto os dele. Então ele pegava o símbolo e ele reproduzia o símbolo, ele desenhava o símbolo. Aí ele passou a criar os símbolos e ele escrevia o que ele queria. Até que a gente conseguiu chegar com as pranchas, mas hoje ele gosta de entrar no Board Maker e ele cria os símbolos que ele quer. Enfim. Bom, finalizando, gente, a prática da comunicação em situações de vida real é uma abordagem significativa na visão da comunicação alternativa. Então, a comunicação alternativa tem que estar em todos os ambientes. Não basta apenas incluir, é preciso participar, criar oportunidades, trazer essas famílias para os treinamentos. Se tem irmão pequeno, se tem irmão grande, se tem primo, se tem vó, traz para a sessão, treina também. Aí, gente, é uma prancha de uma criança que eu conheci, ela é de Hong Kong, uma fofa, eu passei por ela, voltei, na hora que eu li na pastinha da prancha dela, tinha essa mensagem que ela tinha escrito, e eu uso ela toda vez que eu vou dar uma aula para poder finalizar. A mensagem diz o seguinte: não ser capaz de falar não quer dizer que eu não tenho o que falar. Fantástico. Eu acho que essa é a mensagem principal que eu quero deixar para vocês hoje. Bom, sugestões aí, gente, leiam a LBI, contempla a comunicação alternativa, né? Então, assim, a gente tem que se empoderar dessas legislações para que a gente possa conseguir os recursos, conseguir a inclusão desses trabalhos dentro das instituições, né? É muito diferente a exclusão, a segregação, a integração e a inclusão. Prover conhecimento é um dos fatores fundamentais na criação de uma sociedade inclusiva. Este acarreta mudanças de ordem cultural, social e política. Então fica como mensagem principal. E finalizando, que eu tinha citado no início, a Associação dos Membros Brasileiros da Sociedade Internacional de Comunicação Alternativa, que foi criada em 2005 no Brasil, mas ela só virou capítulo da ISAC Internacional, que fica no Canadá, em 2012. Ela é muito recente, ela inclui tanto profissionais quanto famílias, estudantes, pesquisadores. Então a gente tem o site, tá aí o site do brasileiro e do internacional. Acessem para que vocês possam estar mais por dentro dessa área, do que está acontecendo no mundo. Aí são os países que a gente tem os capítulos. O Brasil está desde 2012. Fantástico. As referências bibliográficas que eu vou estar então enviando para vocês. Não sei como isso acontece, porque a gente teve mais de 700 inscritos, não sei quantos participaram. Isso me dá taquicardia. Não, mas a gente tem aqui um mailing que aí manda, né? Entendeu? A gente está com esse controle aqui. Ótimo, estou muito feliz, agradeço a participação de todos. Bom, aqui também no final das referências tem a sugestão de filmes que retratam essa questão da comunicação alternativa e o portal de ajudas técnicas na educação. Gostaria de agradecer a Kátia. Eu agora já sei. Fecha o microfone, gente. Agora já sei. Só dela terminar aqui. Só para finalizar, que a gente está com um tempo corrido aqui, né? Nós vamos cair. A nossa conexão vai cair. Corre. Kátia, muito obrigada. Eu sei que Gabi, assim, te convenceu da gente fazer no mês de outubro. Então a gente pegou o finalzinho do mês de outubro. Eu tô assim, tem que ser em outubro, Gabi, porque é o mês
de conscientização da importância da comunicação alternativa. Então, a gente conseguiu fazer nos 45 do segundo tempo do mês de outubro. E fica o convite, gente, de 4 a 6 de dezembro de 2019, a gente vai ter o 8º Congresso Brasileiro de Comunicação Alternativa em Campinas. Espero contar com todos. Muito obrigada pela atenção. Corri demais, mas é porque eu queria cumprir o conteúdo proposto para hoje. Estão os meus contatos. A ideia não era entrar nas questões mercadológicas, então quem queria ouvir sobre aplicativos, pode me mandar no privado, que a gente pode conversar um pouquinho sobre isso e sobre outras dúvidas também. Um abraço a todos. Eu queria colocar aqui para vocês que nós vamos ter o Festival Finity esse mês e vamos ter a Mobility Show. E a Rede Mineira de Tecnologia Assistiva vai estar na Mobility Show aqui em Belo Horizonte nos dias 23 a 25. São 3 dias aqui em Belo Horizonte, lá no Minas Shopping. E a gente vai ter questões de tecnologia assistiva para automóveis, para pessoas com deficiência, para transbordo e outras tecnologias, além das pesquisas das universidades que estarão trazendo aqui. Então, estão todos convidados, mas eu estou convidando vocês, mas a gente pode mandar o convite da Mobility Show para vocês, que está em parceria aqui com a Feira Internacional de Inovação, Negócios e Tecnologia. Então, vocês vão me dar, gostaria que vocês me dessem essa honra de estar em Belo Horizonte nesses dias. Aqui a gente vai, durante o mês de novembro, nós estaremos com a Finity Show. E eu quero deixar o meu abraço e qualquer coisa, eu acho que pelo nosso tempo, eu vou pedir, se a gente vai mandar para vocês o e-mail da professora, tá? Porque aí fica melhor para ela responder, já que nós tivemos esses problemas técnicos. E eu quero deixar um abraço a vocês. Nossos e-mails lá que a gente contatou estão disponíveis, tá? Qualquer dúvida, estamos totalmente à disposição, tá, gente? Muito obrigada, tá? E a secretaria aí vai continuar esse trabalho, se Deus quiser. Teremos mais um curso, mas a gente comunica a vocês todos, tá? Obrigada. Tchau, gente. Tchau, tchau, tchau. Tchau, obrigada.